Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado, vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre programação na manutenção. O que é a programação na manutenção? Programação na manutenção nada mais é que a gente dizer quando os trabalhos serão executados, quando aqueles serviços planejados serão executados, seja de um plano de manutenção, seja de uma solicitação de serviço, né, que foi planejada e está numa programação mais micro, seja diário, semanal, mensal, semestral, anual, né, bianual, não importa. A gente definir exatamente quando que esses trabalhos serão executados. A gente tem dois tipos de trabalho, né, pensando na questão de programação. A gente tem uns trabalhos que têm uma definição já determinada e distribuída no ano, né, que são os planos de manutenção, também os planos de inspeção, né, plano de manutenção preventiva, e a gente tem aquelas manutenções que estão sendo pedidas a todo momento, estão entrando com solicitação, estão sendo planejadas, né, os materiais foram adquiridos, e depois que está tudo pronto, o material está no local, a ordem de serviço está planejada certinho, a gente começa a dizer, junto com a operação, definir junto com a operação, quando que a gente pode executar esse trabalho. Então, a programação nada mais é do que dizer quando que a gente vai executar esse trabalho. E a gente tem os dois tipos de trabalho que eu falei. Esses que são os pedidos, né, e são mais reativos, né, que a gente está reagindo, está vendo um pedido, a gente reage e vai lá, né, e planeja e programa a manutenção. E a gente tem aqueles manutenções ativas, que a gente está dizendo, ó, mês que vem a gente vai fazer tal coisa, daqui a 3 meses a gente vai fazer tal coisa. Então, linkar tudo isso na semana é uma das responsabilidades do programador. O programador ele tem uma carteira de HH disponível semanalmente, então, dependendo da estrutura da manutenção. Mas basicamente isso. A função é essa. Se é feito por encarregado, se é feito por um programador, se o programador lida direto com os executantes ou ele lida com o encarregado, isso é a particularidade de cada empresa, mas a função em si é essa. Existe uma carteira de HH. O que é a carteira de HH? É a soma de HH disponível dos manutentores daquela equipe. Então, o programador ele sempre cuida de uma equipe. Se essa equipe tem, sei lá, 5 pessoas, né, ela tem uma disponibilidade mensal aí de 5 vezes 220, né, nada mais é do que 1.100 HH. Se ele tem 1.100 HH, ele tem que dividir esses HH por semana. Por quê? Porque tem HH que já está ocupado pelo próprio plano de manutenção. Então, toda semana tem ordens para serem executadas, ou todos os meses. Então, o programador ele deve pensar em termos de semanas, né, numa programação mais micro, né, para conseguir enxergar o dia. Então, não tem como tu programar um mês. Isso é impossível. Né? Tu vai enxergar o mês, mas tu vai partir da semana e do dia, porque senão fica muito complexo. Então, o programador ele tem a carteira. Essa carteira de HH está ali com o número X disponível, que ele vai calcular, e a forma de calcular é assim. Só que tem uma coisa importante que é bom ressaltar, que a produtividade do teu setor tem que estar bem alinhada, porque a gente sabe, né? E se você não sabe agora, está sabendo, que ninguém trabalha 220 horas, tu não pode programar 220 horas por mês, né? Porque tem os deslocamentos, tem os intervalos, tem o tempo ocioso, tem o tempo de fadiga, porque ninguém fica trabalhando sem parar as 8 horas que fica dentro da empresa, nem deve, né? Não é assim que funciona. Então ele tem que levar isso em consideração. O ideal é ele medir a produtividade, né? Medir a produtividade da equipe, fazer um estudo de produtividade, acompanhar. Esse estudo ele pode ser por período, por atividade, né? Mas é interessante que ele tenha essa produtividade. A produtividade média nacional ela gira em torno de entre 0,25 e 0,45. Então significa que o tempo produtivo da pessoa que está trabalhando, ao invés de ser 220 horas, né, gira em torno de 100 horas. Então, isso deve ser levado em consideração. Mas, para ter bem específico, ele tem que medir a produtividade da equipe dele. Medindo a produtividade da equipe, né, aí ele vai poder ver o que realmente ele vai fazer. Numa programação macro, num plano de 52 semanas,
já está distribuídos ali nas semanas quais os trabalhos que serão executados, dos planos de manutenção, aqueles, né, ativos, né, que a gente está dizendo que vai fazer. Só que, né, como eu falei, tem os reativos, aquelas notas que vão entrando, né, solicitações que vão entrando, o gatekeeper vai aprovando, o planejador vai planejando, o aprisionador vai aprisionando, e fechado esse ciclo, está lá disponível para o programador. Ele já tem que ver o HH dele que está sendo consumido pelas manutenções ativas, pelo plano de manutenção. Depois que esse HH foi consumido, né, ele vai ter que pegar o que sobra e aí sim montar a carteira de serviços reativos, a carteira de trabalhos que serão executados, né, advindos dos pedidos, das solicitações de trabalho. Por quê? Porque senão, né, o que geralmente acontece nas empresas, e isso pode ser por né, por dois motivos. É uma coisa muito importante, espero outra hora falar sobre isso para vocês. É que o plano de manutenção ele ocupa toda a semana dos manutentores, né? E esse plano de manutenção ele foi definido errado, né? Porque geralmente é isso que acontece. A frequência dele está errada, ele está acontecendo com muita frequência, né? Ou tu tem muita manutenção muito próximo da falha, né? Que são as manutenções corretivas programadas, que estão muito próximo da falha funcional, e tu tem muitos pedidos, né? Então, ou, né, tu vai ter e aí tu vai ter que optar, ou tu vai fazer o plano de manutenção, ou, né, na hora de executar lá, né, tu vai programar o plano de manutenção, né, ou tu vai programar os pedidos. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas o ideal seria que tu executasse alguns serviços da tua carteira reativos, que são os que estão mais próximos da falha funcional, estão mais próximos de parar o equipamento, né? E que tu encaixasse também alguns serviços condicionais, que são as manutenções preventivas condicionais advindas dos pedidos da manutenção preditiva. A gente vai falar disso também, né, aqui no canal do clube. E aí tu também, né, tem lá o HH disponível para te executar os planos de manutenção, que são que diminuem as manutenções coletivas, né, ou que evitam as falhas. Então vejam que não é uma coisa tão simples de se fazer. Tu vem do macro, vem reduzindo, né, pega todos os planos de manutenção, fecha nas semanas, dá semanas, né, tu vai distribuindo nos dias, e agora o HH que sobrou, tu vai distribuindo as tuas preventivas condicionais, né, que é aquelas baseadas na condição, e tu vai distribuindo aquelas tuas corretivas programadas também, né, das solicitações que já foram planejadas e aprovisionadas. O que é importante, né? Se tu é um planejador programador, que é uma função que é bem comum na indústria, né? As pessoas mesclam essas coisas, tu deve ter muito cuidado para não mesclar as duas coisas, né? Para te não confundir os dois trabalhos. Tu não pode planejar programando e tu não pode programar planejando. Tu tem que planejar, tem um marco onde encerra o planejamento e aí começar a programar. Tu também deve, né? E aí é uma dica para os gestores de PCM. Se o teu PCM trabalha assim, né? Mas também para as pessoas que trabalham no PCM. Tu deve separar até dias para trabalhar no planejamento e para trabalhar na programação, porque senão tu vai te enrolar. E aí nem o teu planejamento fica bom, nem a tua programação fica boa. Dá para fazer os dois? Dá. Né? Dá para fazer os dois. Então, que depende do teu fluxo de trabalho, depende dos teus planos de manutenção, depende das tuas inspeções e depende dos tipos de equipamento também da tua empresa. Então, são coisas que têm que ser avaliadas. Mas o ideal é que seja feito de forma separada, né? Ter o planejamento e ter a programação. Então, recapitulando, pessoal, o programador, né, ele diz quando vai ser executado e por quem, né? Não sei se eu acho que eu não falei, mas ele vai dizer quem é o ser humano que vai executar o trabalho. Né? Vai ser o João, vai ser o Pedro, vai ser o Bruno, vai ser o Marcelo, né? Ele que vai dizer quem realmente vai ser o cara que vai executar o trabalho, né? Porque ele está mais próximo, né, da execução. Então, o programador, ele é um cara que liga o planejamento, né, dentro do PCM com a execução, com a produção. Então, ele vai montar a carteira de serviços dele diária, né, ou semanal, ou, né, mensal, né, vai ser uma consequência, mas tu nunca vai chegar para a produção e dizer, ó, o meu mês vai ser assim, é praticamente impossível. Só, né, algumas empresas que já têm, né,
um grau de maturidade de produção muito grande que tu consegue já planejar o lucro cessante e eventualmente programar o lucro cessante. Mas se não for o caso, né, ele vai ter que pegar essas ordens planejadas, consultar o plano de manutenção, né, e conversar com a execução, né, conversar também com a produção, fazer toda essa linkagem para chegar lá na execução e dar tudo certo. Porque na execução, quando o cara for executar, pode acontecer vários tipos de problemas, a gente vai comentar isso no próximo vídeo. Mas, às vezes, né, tem planejamentos que já nascem mortos e programações que já nascem mortas. Porque o cara programa com a operação, chega lá, a operação não libera. Isso pode acontecer. Mas, basicamente, o trabalhador é dizer quando, né, o trabalho vai ser executado e por quem exatamente, né, a identidade do profissional que vai executar e fazer esse interligamento entre a execução, o PCM e a produção. Espero que vocês tenham gostado, né? Nos sigam nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, a gente tem vídeo toda semana. E até a próxima, com mais vídeos. Tchau.